E aí, turma, semana que vem é a semana do estudante, uma feliz semana do estudante para vocês todos. Então, a gente vai aproveitar essa semana do estudante para fazer o trabalho de recuperação do segundo bimestre, tá ok? Então, aqui no meu site blog abdiasclesiowordpress.com, certo? Já tem um textinho aqui falando sobre esse trabalho de recuperação do segundo bimestre, né, para todos os alunos, certo? Aqui está todas as dicas e todos os procedimentos que você deve fazer. Nesse momento agora que eu estou gravando, ele não está pronto, certo? Mas assim que eu terminar e postar, ele vai estar pronto, tudo aqui. E consiste num experimento bem simples que você pode colocar no Google a pesquisa, né, aqui, tipos de disperso, e você vai encontrar um monte de coisa a respeito desse experimento aqui. E eu peguei 3 vídeos esse daqui chamado Soluções de Introdução e Mecanismo da Solução do quadro oficial, do quadro oficial que é o blog, né, o videoblog do YouTube, o canal do YouTube. Esse outro aqui do Brasil Escola, tipos de dispersão, lá do Brasil Escola, e experimento de química, efeito Tyndall. Isso aqui é bem bacana porque são garotos do ensino médio que estão fazendo aqui. Então eu acho que você vai gostar e vai até se identificar. Você vai observar que nesses materiais diferentes, não apenas nos vídeos que eu estou colocando, mas também na apostila, né, nas 2 páginas do livro do Ricardo Feltri, que é essa daqui, você vai ver que tem algumas informações que podem divergir, podem ser diferentes, certo? Mas aí você seguia pelo que está dizendo aqui nessas 2 páginas. Os meninos, eles falam algumas coisas que são diferentes. Então, assim, para você entender também que não tem problema se você errar, certo? Você pode até errar, mas não tem problema. O que vai importar vai ser o geral do trabalho, certo? Então, o guri ali fez um esforço aqui para explicar aqui o conteúdo todo. Ficou bem legal, apenas alguns aspectos que ficou diferente, porque também depende de interpretação, de autor, de livro, do livro que o professor adotou. Tá certo? Então eu vou explicar para você agora o conteúdo que eu acho que é o mais adequado para você compreender essa questão sobre os tipos de dispersos. Isso é um conteúdo que geralmente é aplicado no segundo ano do ensino médio, mas ele também pode ser feito no primeiro ano, dentro do contexto de tipos de mistura, né? Tipos de mistura, ou então separação de mistura. Como a professora Claudiceia está fazendo um trabalho sobre qualidade da água, a gente combinou que eu iria abordar essa parte mais química, certo? No sentido de dar para vocês a condição teórica de entender, certo? Como a classificação das misturas e dos dispersos e das soluções pode ajudar na compreensão da qualidade da água que você usa em sua comunidade, certo? Então está aqui, a princípio, o conteúdo, segundo o Ricardo Feltri, é dispersões, né? O que é dispersão? Uma dispersão, ela pode ser uma mistura tanto homogênea quanto heterogênea. Deixa eu pegar aqui esse lapisinho que risca aqui. Cadê você? Aqui, pode ser uma mistura homogênea que apresenta uma única fase, certo? Ou pode ser uma mistura heterogênea que apresenta 2 ou mais fases. Então aqui você tem uma fase que é a água, eu posso dizer que é uma fase aquosa, e aqui você tem uma fase sólida que seria, eu acho que areia, né? Essa fase sólida aqui, eu ia fazer areia, mas desisti. Vamos lá. E tem uma fase sólida que é a fase da areia. Então, água. Então, cada uma dessas aqui é uma fase. Então, quando você tem 2 ou mais fases, você vai ter uma mistura heterogênea, que é essa daqui de baixo, certo? Quando você tem apenas uma fase, que é o caso da água com o sal comum aqui, você tem uma mistura homogênea. Então já começa aí a classificação em termos de quantidade de fases, certo? Ele vai explicar aqui no materialzinho todo aqui que você pode estar lendo, vai estar postado lá dentro vai estar naquela postagem lá que você viu, aqui no essa daqui, vai estar aqui essa apostila, essas 2 páginas. Você pode estar lendo lá tudo isso aqui. Agora vamos lá. Aqui você tem 2 situações. Ele colocou tipo terra, né, dentro da água, e aí você ficou com a água bastante turva,
certo? Que é o que pode acontecer com a água da sua comunidade. Ela pode, em épocas de chuva forte, estar turva, em épocas de verão ela pode estar menos turva, ela pode ter algumas partículas suspensas ou não. Foi isso que a professora Claudiceia procurou nesse trabalho com as garrafinhas de água nas turmas em que ela leciona, certo? Embora que esse trabalho aqui está aberto para qualquer série dos meus alunos que estão de recuperação, né? Com o tempo, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa terra, por gravidade, né, essas partículas aqui em suspensão, dispersas dentro desse dispersante, por gravidade, elas vão se sedimentar, elas vão se depositar no fundo do recipiente. E aí você vai ter a água um pouco turva, certo? Agora aqui você tem uma segunda fase aqui, que são partículas mais grosseiras, né? São partículas mais grossas que vão estar ali numa parte intermediária, e as partículas mais grandes ainda, né, vão estar depositadas no fundo. Então, isso seria um método de você tratar a sua água bem simples, entendeu? Antes de você tomar, você deixar decantando. É isso que você faz também quando você coloca a sua água dentro de uma jarra, dentro de um pote, e aí a sua mãe e os seus avós sabem que periodicamente tem que lavar o fundo desse pote para tirar esse material depositado lá do fundo, né? Terra, lodo, né? Que vai acontecer lá no fundo. É uma maneira também de você reter partículas sólidas ao tratar a sua água de consumo, né? Então vamos aqui, o que são dispersos? Dispersões são sistemas nos quais uma substância está disseminada sobre a forma de partículas, certo? Em uma segunda substância. Então, essas partículas são os dispersos. Deixa eu apagar esse R daqui. Deixa eu apagar logo tudo. Essas partículas que são os dispersos. E o meio, que é a segunda substância, nesse caso a água, é o dispersante. Naqueles vídeos que você viu, que você já deve ter visto ou ainda vai ver, fala sobre isso, né? Então tem aqui o disperso, né, a fase dispersa, e a segunda substância que a gente tem é o dispersante, ou então dispergente, ou fase de dispersão, certo? Quando você fizer o trabalho sobre o efeito Tidal, onde a luz do laser passa pelos recipientes com as diferentes tipos de dispersões, no mínimo 3, né? Você poderá estar explicando o comportamento da luz ao atravessar, usando o tamanho das partículas em cada tipo de disperso, cada tipo de suspensão, certo? Veja, partículas que são muito pequenas, como no caso ali em cima, o sal ou o açúcar, né? Ela não vai ter interação com a luz. Então, o raio de luz ele vai passar retinho, certo? Você está falando de quê? Vamos pegar aqui. Pegar aqui o Firefox aqui, ver se eu encontro aqui. Tá aqui, soluções verdadeiras. As partículas são muito pequenas, né? As dispersões coloidais têm partículas maiores e a suspensão partícula maior ainda. Mas esses meninos aqui, eles fizeram da seguinte maneira. Veja só. Partículas é uma... Para quê, né? Então eles pegaram um apontador laser, né, e eles ligaram na direção dessas misturas, e aí dá para a gente observar como esse raio de luz vai se comportar ao atravessar nesses recipientes aqui com essas misturas diferentes, certo? Então, quanto menor for o tamanho da partícula, menor vai ser a interação com esse raio de luz, né? Então ele vai passar aqui no caso de água com sal, ele vai passar sem ser afetado em nada, certo? Porque é muito pequena a partícula. Então, aqui você vai ter, ó, veja, que ele mostra, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o som. Ele vai mostrar aqui o raiozinho laser, né? Passando aqui sem ser interrompido, sem ter interação nenhuma com as partículas dentro do dispersante, né? Então ali dá para observar aqui o raio passando certinho aqui, né? Dá para ver porque ele reflete em algumas partículas que estão em suspensão e até por causa do próprio líquido, né? Já nesse caso daqui não consegue passar para o outro lado, né? No caso anterior, observe, vamos ver aqui, observe que passa, atravessa e vai refletir lá na frente, lá naquele tecido preto que eles botaram, né?
Mas no segundo caso, isso não acontece. Por quê? Porque as partículas aqui desse disperso são tão grandes que elas barram a passagem da luz. Então não dá para ver lá atrás o material preto. Enfim, não precisa você fazer, tá comprando esse material todo, certo? Basta você colocar até sua mão do outro lado lá, né? Não se preocupe que não vai queimar. No primeiro caso aqui, nessa primeira solução aqui é uma solução, não dá para observar sequer o raio. Já no segundo aqui você vai conseguir ver o raio, porque tem algumas partículas que são de tamanho considerável, né? Vamos ver aqui então. Então aqui está o quadro com o tamanho das partículas. Veja, soluções verdadeiras, que você vai ver no segundo ano, e é bom você já ir percebendo agora, né? Elas têm partículas que são os dispersos, né? Num tamanho muito pequenininho, de 0 a 1 nanômetro, né? Os meninos, eles dão uma grandeza diferente lá, né? Nesse vídeo que eu mostrei agora. Mas isso não importa tanto. Eu quero que você observe também essas diferenças, ó. Veja, essas soluções coloidais, né? Então você vai ter aqui de 1 a 1000 nanômetro o tamanho da partícula. Então pode variar entre esse tamanho aqui e esse tamanho, né? Já acima de 1000 nanômetro você vai ter suspensões, que é aquele terceiro sistema de disperso que ele mostra lá com aspecto leitoso, certo? Que é esse daqui. Então, as partículas são tão grandes que a luz não passa, e até é interessante você observar que não dá para ver o outro lado, não é transparente, porque só vai ser transparente se a luz conseguir passar, entendeu? Então você vai juntar todos esses materiais que eu estou mostrando agora e vai elaborar a sua explicação para o trabalho. O trabalho vale de 0 a 10 para os meninos que estão de recuperação e até 2 pontos para quem quiser fazer e que não tiver de recuperação, certo? Aqui está falando sobre o sistema de medida, né? E aqui, mais uma vez, a gente tem um diagrama mostrando o tamanho dessas partículas, né? As soluções verdadeiras são partículas muito pequenas, né? Que vai de 0 a 1 nanômetro. As soluções coloidais, certo? Por exemplo, a neblina, né? Alguém fala em neblina. As partículas são maiores, então aí a luz, ao passar por esse sistema coloidal, esse sistema suspenso, né? Ela vai interagir e aí você consegue ver a neblina, certo? Então varia de 1 nanômetro a 1000 nanômetro, certo? Enquanto que as suspensões, vamos supor, água com terra, água com pó de serra, então as partículas são todas maiores do que esses 1000 nanômetros. Já podem ser observadas a olho nu, ou então pelo menos não vai deixar que a luz passe completamente, certo? Impossibilitando que você veja o outro lado, né? Aqui nessas imagens você vai ver aqui, o ar sempre contém umidade, né? Então aí você consegue ver, né, a luz se dispersando nessas partículas que estão suspensas na atmosfera, né? Aqui no caso você tem a neblina, né? Então aqui a neblina já vai ser gotículas de água no ar, né, constituindo uma solução coloidal, né? Então aí você já consegue ver turvo. Essa turbidão aqui é porque a luz do ambiente ela consegue interagir e é refletida por essas partículas maiores. Aqui as partículas são menores, nesse caso aqui do céu limpo, né? Então você vê uma certa transparência, você já não tem essa visão turva aqui, né? Porque as partículas são tão pequenas que elas não conseguem interagir com a luz. Ainda assim você consegue ver um halo aqui em torno dos faróis, certo? Agora já que você tem um sistema em suspensão, né? Um tipo de suspensão onde as partículas são tão grandes que você quase consegue ver ao olho nu a foligem de carbono aqui saindo do escapamento do carro, né? De tão grande que são as partículas, né? E a neblina ela não tende a se depositar, ela pode até aparecer embaixo como uma nuvem, né? Assim, perto da superfície, que é isso que a gente chama de neblina, mas no caso da fumaça ela vai tender para baixo, né? Ela vai começar para baixo até que ela se disperse. Aqui você tem mais uma tabela aqui falando sobre as soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões, né? Você tem exemplos aqui, né? A natureza dos tipos de partículas, e veja, então isso aqui tem a ver com o conteúdo do primeiro ano, átomos, íons ou moléculas, tipo moléculas de um determinado gás, né? Que vão estar compondo essa solução verdadeira, né? Ou então líquida, ou então até sólida, certo? E as coloidais, ele usa como exemplo aqui a gelatina, né? Então são aglomerados de átomos, íons ou moléculas, ou mesmo moléculas gigantes, né? Ou íons gigantes, né? O tamanho é o que importa aqui, sempre esse tamanho daqui, podendo ser diferente
diferente dependendo da interpretação do autor que o professor ou o aluno consultou, né, como referência. Né? Os meninos parece que consultaram uma outra fonte, certo? Então, acima de 1000, as partículas já são tão grandes que elas podem ser vistas até a olho nu, né? A visibilidade, ele vai falar aqui, é um sistema homogêneo, no caso das soluções verdadeiras, mas aí no caso da solução coloidal e a suspensão, você já vai ter sistema heterogêneo, certo? Mas no caso da coloidal, você não vai conseguir ver a olho nu as partículas. Você só consegue ver a olho nu as partículas das suspensões, né? Mas aqui, nas soluções coloidais, você vai conseguir ver em microscópio essas partículas, né? As partículas não se sedimentam na solução verdadeira, elas não depositam no fundo. Já as partículas da dispersão coloidal aqui, elas podem ser centrifugadas e depositadas no fundo. Por exemplo, o sangue, né? O sangue, para ser depositado, separado o plasma da parte sólida, é preciso de uma ultracentrífuga, né, para fazer isso, né? Já no caso de suspensões, você pode fazer isso só deixando decantar com o tempo, né? Aquela mistura que vai depositar no fundo, ou até mesmo usar uma centrífuga comum. Não precisa de uma ultracentrífuga, certo? E aí várias características aqui. Comportamento no campo elétrico também vai ser diferente. Você pode fazer, se forem íons, no caso da solução verdadeira, você pode estar conduzindo eletricidade, certo? Já nos outros dois casos você não vai conseguir fazer isso, né? Todas elas, e aqui, deixa eu ver, as partículas de um determinado colóide têm carga elétrica de mesmo sinal, por isso todas elas migram para o mesmo campo elétrico. Então, essas experiências que você pode fazer com a eletricidade, e essas características podem diferenciar uma substância da outra, certo? Um tipo de mistura do outro. Deixa eu ver o que é que está faltando aqui. É isso. No geral, é isso daqui. O que é que eu espero que você faça agora? Eu espero que você assista os outros vídeos, certo? Você vai ter mais 3 vídeos, que são esses aqui. Esse do quadro oficial, esse daqui do Brasil Escola, e esse daqui dos meninos aqui do efeito Tyndall, acho que deve ser uma escola aqui, Murilo Viana, então deve ser o dono do canal, né? Então, que vão estar aqui nessa postagem, né? Tá aqui. Então, o vídeo do professor, que é esse vídeo que eu estou fazendo agora, com essa passada geral no conteúdo da apostila, ele vai estar aqui, né? O vídeo do professor. E aí você tem aqui soluções, introdução ao mecanismo de dissolução, tipos de dispersões do Brasil Escola e efeito Tyndall. Depois você tem as dicas de como você vai fazer aqui, o passo a passo de como que você vai fazer o trabalho, e aí eu vou completar a partir de agora que eu vou ter gravado esse vídeo, certo? A data de trazer esse trabalho, ela não vai ser na segunda-feira, ela vai ser lá para quarta ou quinta, e a gente já vai combinar isso na segunda, né? Na segunda-feira, que é o primeiro dia da semana do estudante, que é esse dia aqui, o dia 8, certo? A gente vai combinar no dia 8, pode ser comigo ou com a professora Claudiceia. Vou mandar esse material todinho para a professora Claudiceia para ela ficar de aviso, e vou mandar também para a coordenação, certo? Como é que vai ser a devolutiva desse trabalho? Tu vai fazer o seu experimento lá no pátio, certo? Vai fazer o seu experimento lá no pátio, e aí vai ter alguém anotando a sua participação. Mas eu vou fazer, eu não estou prometendo, mas eu acho que eu vou fazer um formulário daqueles igual da prova, né? Que você vai responder e vai anexar fotos ou vídeos, ou os dois, certo? O que assim que você queira, né? Assim, quanto mais elaborado for o trabalho, melhor. Tá certo? Então vocês poderão estar colocando vídeo, colocando foto e colocando principalmente o nome do grupo para poder estar valendo a pontuação. Lembrando também que os outros professores das outras matérias poderão estar pontuando com base nessa mesma lista que a gente vai disponibilizar, tá certo? Então você pode receber a pontuação não apenas na recuperação de química, como também os outros professores eles podem estar pontuando, né? A coordenação da escola ela vai disponibilizar na sala dos professores uma lista com essas participações, certo? Então fiquem atentos a esse aspecto, né? Poderá estar valendo para outras disciplinas, assim o professor queira, certo? Eu também vou estar contando com essas participações, beleza? E aí a gente vê
com o passar das próximas semanas aí, como é que vai ser essa pontuação. Gente, não fiquem, por favor, perguntando, e aí a nota, e aí, é só esperar que eu vou informar. Vai ter um momento que eu vou chegar na sala de aula, a gente vai sentar para falar sobre isso e vamos conversar. Tá ok? Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá naquele PV lá que eu uso no grupo e a gente vai se comunicando. Mas é isso aí. Valeu. Tenha um bom final de semana e até segunda-feira.